Olá pessoal, esta questão trata-se do conceito do vetor gradiente. Na verdade, ela é uma aplicação direta do vetor gradiente numa situação de termodinâmica. E ela fala o seguinte: a temperatura do ar em cada ponto de uma sala XYZ é dado pela função de t, x ao quadrado mais y ao quadrado menos z ao quadrado. Essa temperatura está dada em graus Celsius e todas as distâncias da sala são cotadas em metros, ok? Nós temos um mosquito no ponto Q, 3, 1 e 2. Então eu quero saber o seguinte: se ele voar na direção do vetor 1, XYZ, ele estará aquecendo ou esfriando? Com qual taxa de variação de temperatura ele experimenta nesse voo? Ok? Então vamos responder essa letra A da questão. Bom, pessoal, para responder aquela letra A, nós optamos por fazer uma figura, construirmos uma figura no GeoGebra, e nessa figura estamos representando aqui então, o fluxo de calor liberado por aquela função x ao quadrado mais y ao quadrado menos z ao quadrado igual a zero. E esse aqui é o fluxo de calor, que a gente pode ver aqui em vermelho. Esse fluxo de calor, existe uma fonte aqui no 00, na origem, aqui no centro dessa sala, perfeito? Existe uma fonte de calor aqui, está irradiando o calor, como se fosse um cone de calor. A gente consegue visualizar por aqui, ó. E o que está em vermelho, deixa eu aproximar um pouquinho mais aqui, aí. O que está em vermelho aqui, as linhas circulares em vermelho, são as isotermas. Isso quer dizer que a temperatura aqui da fonte de calor, ela é a mesma até atingir essa região aqui. Desta primeira linha para a segunda linha, esse fluxo de calor tende a reduzir. Da segunda, mas dentro dessa primeira linha, entre a primeira e a segunda linha, o fluxo de calor é o mesmo, perfeito? A temperatura é a mesma, melhor dizendo, isso é uma isoterma, tá? A temperatura que é a mesma. Da segunda linha para a terceira linha, há uma redução na temperatura, mas em qualquer ponto entre a segunda e a terceira linha, a temperatura é a mesma, e assim sucessivamente, perfeito? Bom, o nosso mosquito já está plotado aqui. Vamos pegar aqui o mosquito, aquele é o ponto Q, perfeito? Isso já está no ponto 3, 1 e 2, está nessa região aqui, ó, plotada no espaço. Está aí o nosso octante, o espaço, nosso mosquito está ali. E esse mosquito vai voar, Ele vai se deslocar aqui no espaço. Vamos só colocar um vetor aqui para a gente poder enxergar a indicação desse mosquito, olha lá, em relação à fonte de calor, que está ali no centro da sala. Aqui está o nosso mosquito. Então, esse vetor está apenas indicando a região que o mosquito está do espaço em relação à fonte de calor no centro ali da sala, ok? Lembro que as distâncias são dadas em metro e a variação de temperatura, ou a temperatura, é dada em graus Celsius, ok? Bom, esse nosso mosquito ele vai voar em direção a um ponto que a gente chamou de ponto P, que na verdade é um vetor V. Chamamos aqui de ponto P, 1, 1 e 1. Então, vamos criar esse vetor aqui. Ele vai partir, então, do ponto Q do mosquito e vai até o ponto P, 1, 1 e 1, que é um vetor indicado ali. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos digitar aqui a palavra vetor. Vetor ponto inicial, ponto final. Vamos escolher esse. O ponto inicial vai ser Q e o ponto, dá um tab, o ponto final vai ser P. Então, beleza, está ali. Vamos só mudar a cor disso aqui, para a gente poder enxergar um pouquinho melhor aqui no GeoGebra. Vamos colocar a cor amarelo. Não, acho que não está tão legal assim. Vamos deixar esse amarelinho, vamos ver como é que ele vai se sair. Então, está legal ali, dá para a gente ver bem, Então, o mosquito está nesse ponto Q e vai se deslocar para esse ponto P aqui. Ele está mais próximo, então, se a gente for olhar aqui de topo, ou de planta, ele se aproximou da primeira isoterma, Então, com certeza, ele vai se aquecer. Vai haver um aquecimento. E eu quero saber qual é a taxa de aquecimento que ele vai sofrer. Então, observe. Ele estava aqui no ponto 3, 1 e 2. Então, ele desceu, ele se aproximou da fonte de calor. E, além disso, além de se aproximar da fonte de calor, ele desceu em relação ao plano, ao espaço que ele estava, o ponto espacial que ele estava. Então, ele chegou a descer e se aproximar da fonte de calor. Então, ele vai se aquecer.
Então, a primeira parte da resposta ali, né, já está até dada para a gente. Ele vai se aquecer. Perfeito? Então, vamos agora fazer o cálculo demonstrando qual é a taxa da variação de temperatura que ele sofreu, deslocando-se do ponto 3, 1, 2 para o ponto 1, 1 e 1. Ok? Bom, pessoal, para resolvermos então matematicamente o nosso exercício do mosquito e da sala aquecida, nós fizemos a coleta das informações, né, dos dados fornecidos pelo exercício, onde existe uma sala, essa sala é aquecida e a variação dessa temperatura é dada em graus Celsius de acordo com a função x ao quadrado mais y ao quadrado menos z ao quadrado. O nosso mosquito está na posição 312 metros, isso é muito importante, e ele vai seguir a direção e o sentido ditado pelo vetor v, 1, 1 e 1. Então, nós desejamos descobrir qual é a taxa de variação da temperatura desse mosquito ao longo desse deslocamento, né? Então, isso é importante, não posso esquecer. A taxa de variação da temperatura ao longo do deslocamento dele, né? Ou seja, dependendo do espaço percorrido por ele. Bom, para isso dividimos o exercício em 3 partes, então. 2 partes algébricas, bem simples, e uma segunda parte final para darmos a resposta à nossa questão. Na primeira parte, então, é necessário que a gente encontre o vetor gradiente dessa nossa função, que no caso é a função da temperatura. Então, é necessário que eu encontre o vetor gradiente, porque o vetor gradiente é aquele vetor que me dá a direção e o sentido onde ocorre a maior taxa de variação de temperatura. Eu não sei se essa taxa é positiva ou negativa, né? Matematicamente ainda não sei. Eu sei que essa taxa é positiva observando o experimento que foi mostrado lá no GeoGebra, né? Eu sei que o mosquito se deslocando em direção e sentido ditado pelo vetor v, ele vai se aproximar da fonte de calor, além de se abaixar um pouco mais na sala, né? Então, com isso, eu tenho certeza que ele vai se aquecer. Então, eu já sei que esse vetor gradiente ele vai me dar uma resposta positiva, né? Mas eu preciso saber também essa taxa de variação em relação ao deslocamento, né? A unidade de medida de espaço. Então, por isso que eu dividi em 2 partes o nosso cálculo. Então, vamos lá, vamos calcular então esse vetor gradiente da temperatura. É aquele vetor que dá a direção e o sentido da maior taxa de variação possível do experimento. Para isso, né, para calcularmos o vetor gradiente, é necessário então que a gente faça a derivada parcial em relação ao eixo x, a derivada parcial em relação ao eixo y e a derivada parcial em relação ao eixo z, né? Isso é um vetor, né? Vou até indicar aqui, perfeito? Então, quer dizer que o vetor gradiente em relação à temperatura será dado por, vamos lá, a derivada parcial em relação a x vai me dar 2x. Em relação a y, desce, né? Subtrai 1 aqui, 2y. E em relação a z, desce, subtrai 1 também, menos 2z. Beleza. Tem muito professor que gosta de fazer essa anotação aqui, ó. O vetor gradiente é igual a 2i, 2j e menos 2k, né? Indicando aqui, então, os vetores. Perfeito? Eu não vou fazer assim não, vou até apagar aqui, ó. Não é necessário a gente fazer assim, é legal, fica interessante, né? Só para mostrar para vocês. Tem professor que gosta desse tipo de notação, né? Bom, terminamos então o vetor gradiente, mas esse vetor, ele está, a indicação aqui que eu tenho é apenas de um vetor, né? Ele vai depender das características de x, y e z, que é justamente onde o nosso mosquito está, né? São as coordenadas da posição do nosso mosquito. Então, quer dizer que o vetor gradiente, né? O vetor então que vai indicar a direção e o sentido de maior variação de taxa de temperatura, é exatamente o vetor 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1 do y, né, dá 2. E menos 2 vezes 2 do z me dá menos 4. Então,
Se o nosso mosquito seguir essa direção e esse sentido, ou seja, a direção e o sentido ditados por esse vetor gradiente, ele vai então experimentar a maior taxa de variação de temperatura. Perfeito? Então é isso que ele vai experimentar aqui neste momento. Então eu já vou indicar aqui que se ele seguir esse vetor gradiente, ele vai experimentar a maior variação da taxa de temperatura possível. Aqui na segunda parte, nós precisamos fazer o que é necessário que você relembre também, né? O conceito de produto escalar. Vamos fazer aqui um produto escalar. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo uma videoaula de minha autoria sobre produto escalar, o que significa, né? Qual o significado do produto escalar, qual o valor, né, do resultado de um produto escalar entre dois vetores. E aqui nesse caso, nós vamos fazer o produto escalar entre o vetor gradiente, né, que a gente acabou descobrindo, e, é claro, né, o vetor que o nosso mosquito vai seguir o sentido dele. Então isso é importante, né? Porque o nosso mosquito estava naquela posição Q, mas ele vai seguir o sentido e a direção, né, do vetor V. Então eu preciso fazer o produto escalar entre o vetor gradiente, ou seja, a posição de maior variação de temperatura, né, ou maior variação na taxa da temperatura em relação ao deslocamento que ele vai sofrer, né? Então, que nós chamamos aqui de vetor V. Então, precisamos calcular o produto escalar entre esses dois vetores. Perfeito? Bom, para isso eu vou coletar, então, as informações do vetor gradiente, 6, 2 e menos 4. E vou fazer ele, produto escalar, com o vetor V, que é a direção e o sentido que o mosquito vai seguir. 1, 1 e 1. Multiplico aqui x vezes x, então o resultado disso vai me dar o vetor, eu vou simplesmente escrever aqui, né? Vetor gradiente vezes vetor V, tá bom? 6 vezes 1 dá 6. Eu não vou colocar esse parênteses aqui não, porque pode ser que confunda alguém aí. Vamos até fazer em vermelho aqui. 6 vezes 1 dá 6, mais 2 vezes 1, né? Y com Y, 2 vezes 1 dá 2, mais menos 4 vezes 1, vai dar menos 4. Então eu tenho aqui 6 mais 2, 8, 8 menos 4, 4. Olha que interessante então. O nosso mosquito vai experimentar uma variação de temperatura de 4 graus Celsius. Olha aí que interessante, né? Ele estava no ponto Q. Ao seguir a direção e sentido do ponto V, a variação de temperatura dele será de 4 graus Celsius. Então essa já é uma indicação bastante interessante. Veja só, o vetor gradiente, né, o produto escalar do vetor gradiente da temperatura com o vetor V, me dá exatamente o valor da temperatura que o mosquito vai experimentar nesse deslocamento em direção e sentido do vetor V. E pelo que eu vi lá no GeoGebra, eu já sabia que ele ia se aquecer, né? Esse nosso mosquito vai aquecer 4 graus Celsius. Mas dependendo do deslocamento que ele vai sofrer. Então isso é muito importante. Qual é o deslocamento que ele sofre? Né? Porque ele estava lá no ponto Q e vai para o ponto V. Então, quer dizer, vai sofrer uma variação de temperatura de 4 graus Celsius. Mas eu tenho que tomar bastante cuidado, porque às vezes ele atravessa 1, 2, 3 isotermas. Então, eu tenho que saber quantas isotermas ele vai atravessar, ou seja, qual o deslocamento sofrido por ele. Para eu saber esse deslocamento, basta a gente calcular, vou até usar esse espaço aqui, ó, o módulo do vetor V. O módulo do vetor V, o módulo de qualquer vetor, na verdade, né, em 3 dimensões ou em 2 dimensões, 2 dimensões só xy, em 3 dimensões xyz, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, né? Que aqui no caso do nosso vetor V, o módulo dele vai ser raiz quadrada de 1 mais 1 mais 1, né? Então, vai dar a raiz quadrada de 3. Então, tá aí, ó, no caso, metros, né? Vou até colocar aqui, ó, metros, isso é super importante. Então, agora sim eu consigo fazer o resultado final do meu exercício.
descobrir qual é a taxa de variação da temperatura dependendo do deslocamento dele. Então, eu posso escrever aqui, ó, que o vetor gradiente da temperatura em produto escalar com o vetor V, né, dividido pelo módulo de V, aí sim eu tenho com certeza qual é a taxa de temperatura dependendo do deslocamento de Q seguindo o vetor V. Isso aqui deu 4 graus Celsius. E esse módulo, né, do vetor V me deu raiz quadrada de 3. Só vou melhorar um pouquinho aqui. Ó. 4 sobre raiz de 3 é 4 raiz de 3 sobre 3 graus Celsius para cada metro. Agora eu consigo entender o que aconteceu com o mosquito. Realmente ele aqueceu, né? O meu vetor gradiente ele foi positivo, né? Eu posso até ver o módulo do meu vetor gradiente se eu quiser, ele é maior do que zero, então ele vai se aquecer, né? Ele vai sofrer uma variação de 4 graus Celsius, mas 4 graus Celsius, nessa indicação, eu preciso saber para onde ele está indo, como ele vai ser indicado pelo vetor V, né? Ele tem um deslocamento de raiz quadrada de 3 metros. Então, quer dizer que esse nosso mosquito vai experimentar uma variação de temperatura de 4 raiz de 3 sobre 3 graus Celsius para cada metro que ele se desloque ali naquele espaço ditado, né, limitado pela sala onde ele está, onde ele se encontra. Perfeito? Então, qual é a variação de temperatura? Primeira pergunta, ele aquece ou ele resfria? Ou ele esfria? Ele aquece, eu já sabia pelo GeoGebra. Agora eu sei qual é a taxa, a variação da taxa de temperatura que ele experimenta. A cada metro que ele se desloca ali, né, em direção e sentido do vetor V, ele vai experimentar uma variação de 4 raiz de 3 sobre 3 graus Celsius na sua temperatura. Perfeito? Ok? É isso então. Bom, pessoal, após a resposta da letra A, vamos então para a letra B da questão do mosquito que está em uma sala aquecida. Em qual direção e sentido ele deve voar para que a temperatura diminua, né, decresça mais rapidamente possível? E qual é a taxa de variação que ele experimenta nesta tentativa dele? Ok? Vamos então para a resposta da letra B. Bom, pessoal, para respondermos a letra B da questão do mosquito na sala aquecida, basta a gente então imaginar a primeira parte que fizemos da letra A desse mesmo exercício, né? Nós calculamos o vetor gradiente da temperatura em relação à posição do mosquito, né? Esse vetor gradiente ele nos fornece exatamente a direção e o sentido onde vai ocorrer a maior taxa de variação. E eu já sei que essa taxa de variação vai ser positiva e indicada por 4 graus Celsius, né? Vai ter um aumento de temperatura, vai aquecer o mosquito. Então, se ele seguir o sentido exatamente oposto ao sentido do vetor gradiente na posição que ele está, que é 3, 1 e 2, ele vai experimentar, então, um esfriamento. Então, ele vai se resfriar no sentido oposto ao sentido indicado pelo vetor gradiente, né? Nós podemos indicar isso como vetor gradiente aqui negativo, ó, né? Onde esse sinal aqui então ficaria negativo, esse sinal ficaria negativo e esse sinal ficaria então positivo, né? Ele vai seguir exatamente o sentido oposto ao sentido do vetor gradiente. E quanto ele experimentaria então de variação de temperatura, ou seja, quanto a sua temperatura vai modificar se ele seguir o sentido então oposto ao sentido do vetor gradiente. Bom, basta fazermos então, eu vou chamar aqui de segunda parte também, vou até apagar essa parte aqui que não vai ser necessária, né? Basta fazermos então a variação da temperatura desse nosso mosquito obedecendo a ordem, né, do sentido inverso ao do vetor gradiente. Então, para isso, basta calcularmos o módulo, né,
do vetor gradiente, no caso negativo, né? Vou até indicar aqui, ó, né? Em relação, é claro, né, à posição que o mosquito estava, né? Vamos calcular esse módulo aí, porque eu já sei quanto vai variar a temperatura dele, então, a cada metro, se ele seguir o sentido oposto ao sentido indicado pelo vetor gradiente. Então, vamos lá, vamos calcular o módulo disso, né? Então, simplesmente, o módulo disso vai ser raiz quadrada, a gente já tem ele aqui com sinais trocados, né? De menos 6 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado. Ok? Então, eu vou ter aqui, né? Não posso esquecer que isso aqui, ó, ele vai experimentar um resfriamento, estou indo no sentido oposto, né? Então, já vou até colocar um menos aqui na frente, tá bem? Menos aqui já. 6 ao quadrado, 36, 4 ao quadrado, 16, menos 2 ao quadrado, 4, vai me dar a raiz quadrada de 56. Então, quer dizer, ele vai, se no sentido, né, do vetor V, ele vai aquecer 4 raiz de 3 sobre 3 graus Celsius por metro, se ele seguir, né, estando ainda nesse ponto que, se ele seguir o sentido oposto, né, indicado pelo vetor gradiente, ele vai experimentar um resfriamento de raiz quadrada de 56 graus Celsius para cada metro, né? Aqui nem é necessário a gente fazer, porque não sabemos já sabemos, claro, né? Qual a direção, qual o sentido que ele vai seguir, vai ser o oposto a esse aqui do vetor gradiente, né? Daria então menos 2x, menos 2y, mais 2z, né? Seria o sentido oposto desse cara aqui, né? Que é o vetor gradiente da temperatura. Então, seguindo esse sentido oposto, ele vai experimentar um esfriamento, né? Uma queda na temperatura de raiz de 56 graus Celsius para cada metro. Ele vai, então, se esfriar. Perfeito? É isso a letra B, então. Abraço.